Eu estava aqui desenhando, bolando um desenho. Olha o que eu fiz. Olha o desenho que eu fiz. O que é isso? Ah, duas flores. É amor perfeito, não é? Amor perfeito estilizado. Sabe por quê? Porque eu vou fazer com esse desenho um vitral. Eu estava bolando esse desenho porque eu preparei essa caixinha e ela tem um vidro na tampa. Nesse vidro, nesse pequeno vidro que encaixa nessa parte aqui, olha, eu pensei em fazer um vitral. Isso mesmo, vitral. Trabalhando com volume cetim, né? Aqua vitral, que é o verniz para fazer o vitral. Todos os produtos da Yara. Eu cortei um pedaço de papel vegetal do tamanho do vidro, exatamente. Primeiro eu cortei o papel e aí fiz um desenho dentro desse papel e agora vou fixar ele aqui no vidro para começar o trabalho, para começar o vitral. Primeiro, você tem que fixar o desenho, 2 pedacinhos de fita crepe, olha. Você vai colocar o desenho por baixo do vidro. Claro, fica mais fácil. Só centralizar bem. E é nesse espaço aqui, olha, que eu vou fazer o trabalho com o volume cetim. Ah, mas tem uma coisa. Antes disso tudo, prepare a peça. Lógico. Olha aqui. Eu desparafusei, né? Eu tirei, desmontei a caixinha. Eu gosto da peça assim, toda branquinha, para valorizar, porque o trabalho do vitral no vidro, é lógico, aqui nesse caso, porque eu posso fazer um vitral também na madeira, também posso. Mas aqui no vidro, por o vidro ser assim transparente, com brilho, então eu preciso trabalhar com as cores bem forte mesmo. Sabe, as cores, os tons vibrantes, porque no vidro, se você não trabalhar com cor forte, perde totalmente a graça, não é? Então, essa ideia, eu pintei a caixinha toda de branco. Preparar um fundo branco, como que você faz? Primeiro, aplica o Aqua Base Artesanato, que é aquele selador que já deixa a peça com fundo branco. Prepara com o Aqua Base Artesanato. Seca, lixa, não é? E depois aplica uma tinta branca. No caso aqui eu usei acrílica branca, acetinada. Isso mesmo. Todo esse processo é super simples. Você trabalha com pincel largo, macio, pode usar um rolo de espuma, até deixar assim toda branquinha, inclusive as divisórias de dentro. Esse aqui é um porta-joia. Ele vem até com um pedacinho aqui, ó, de madeira, um rolinho, que encaixa aqui para colocar anéis. E aqui dentro tem as divisórias. Então, você desmonta tudo o que for possível para deixar branquinho. Por dentro, por fora, por baixo, por cima, todo ele. Bom, depois que você prepara essa parte, que isso aqui é bem simples, sem segredos, já ensinei, não é? Já ensinei várias vezes aqui. Você pode assistir aos outros vídeos, as outras aulas. Dá uma pesquisada para você ver, tem muita coisa. E usar o Aqua Base Artesanato é super simples, já ensinei isso muitas vezes. Bom, o que eu quero fazer mesmo é o vitral. Eu pensei em trabalhar com o pirita, que é o amarelo, o ametista, cor de amor perfeito. Aquilo que eu disse. O chumbo, que é o tonzinho do preto, pro verde, o granada e o branco também, que seria o granizo, certo? Se quiser anotar, pirita, ametista, chumbo, granada e granizo. Bom, essa relação de materiais você encontra aí junto no site, junto com a aulinha, tá? É super simples. Bom, primeira coisa que eu vou começar, sempre pensa assim, o vidro tem que estar super limpo, não pode ter gordurinhas. Você sempre tem que agitar o volume cetim antes. O volume cetim é aquela massa textura que vem no frasco com bico aplicador. Então isso facilita bastante, eu posso fazer arabesco, posso fazer contorno, ideal para você fazer o vitral.
certo? Bom, agite antes. Vamos ver se eu tenho um papelzinho. Vou pegar um papelzinho aqui, porque é legal você testar, não é? Dá uma testada antes. Agite o frasco com volume cetim. Pode bater ele assim para que o produto desce. Depois experimenta fazendo o filete, ó. Tá saindo legal, tá fluindo super bem, então tá no ponto. Limpa o bico e vamos começar aqui, ó. Vamos começar fazendo aqui o miolinho do amor perfeito. Preenchendo esse espaço, olha que legal. Fiz o formato, certo? E agora vou puxar aqui. Pode encostar o bico no vidro. Posso parar. Olha, se você não gostar, pega um pincelzinho chanfrado, desmancha, faz novamente. Tudo isso é possível com o volume cetim. O vidro é uma superfície super lisa, desliza bem gostoso. A massa flui pelo biquinho. Olha, você pode preencher assim e o volume cetim se mantém do jeito que você aplica. Ele não muda, ele não diminui. Só que precisa deixar secar naturalmente. Não força a secagem. Ele adere muito bem no vidro. O resultado é excelente. Olha aqui, fechei aqui a pétala com o volume cetim pirita. Agora, para terminar a flor, tô pensando em usar o ametista. Então, mesmo processo, agite antes, bata 5 biquinhos para baixo e faz o teste. E vamos lá. Depois que você fizer todo o contorno do desenho com o volume cetim, deixa secando. Depois que seca, demora aí uma meia hora, sei lá, depende do lugar que você mora, né? Depois que tiver seco, é que você vai colorir o desenho com o aquavitral. Aqui estou usando o aquavitral amarelo ouro. Onde eu contornei com o volume cetim pirita, que é o tom de amarelo, eu estou preenchendo com amarelo. O aquavitral é super fácil de trabalhar. Você não precisa pincel, não precisa nada disso. Você simplesmente usa direto, não é? Porque tem esse biquinho. Olha aqui, para fazer a flor, aqui, eu não preciso fazer uma cor só chapada. Eu posso colocar um pouquinho do aquavitral incolor e depois adicionar o violeta. Aí você vai mesclar com o próprio bico, olha aqui. Você escurece um lado e clareia o outro. É legal fazer isso em cima de um pedaço de papel branco, porque aí você enxerga todinho o vidro. Coloca assim uma boa quantidade de aquavitral, porque depois que ele seca, não ficam as falhas. Exatamente, ó. No caso aqui, o violeta, eu coloco menos. E o incolor, eu posso exagerar, até ele chegar no limite do volume cetim. Fica um efeito muito bonito. Aqui no caso, o aquavitral, ele vai expandindo para os cantos, vai preenchendo todo esse espaço limitado pelo volume cetim. E você vai ver a transformação quando ele estiver seco. Após a aplicação do aquavitral dentro do volume cetim, você tem que deixar secando no lugar plano, é lógico, deixa secando. Depois que estiver tudo seco é que você pode levantar. Olha o efeito que dá, olha que bonito que ficou. Colocando assim, ó, no fundo branco você pode ver melhor, não é?
Olha que lindo. Viu aqui fica a transparência aqui, ó. Quando eu apliquei o incolor e o violeta. Ficou legal, não ficou? Então, aqui tá pronto, né? O vidrinho que vai aqui dentro dessa moldura, que é a tampa da peça. Então agora vamos pintar a peça combinando com as cores que eu usei aqui. Por isso eu pintei branco, não é? Que agora eu vou trabalhar com o aqua vitral em cima do MDF. Lembra que eu já falei isso? O aqua vitral você pode trabalhar em vários tipos de superfície. Aqua vitral da Yara é um verniz vitral à base de água, o nome já diz. Fácil, tranquilo de você trabalhar, porque já vem com o biquinho aplicador. Nada de pincel, é só trabalhando com gotinhas. Mas aqui nessa peça, eu pensei na madeira, eu não vou fazer a mesma flor aqui, acho que não tem nada a ver. Então eu pensei em aplicar aqui na peça, em cima desse branco, o aqua vitral como um verniz colorido, Porque você pode trabalhar com o aqua vitral desse jeito, além de usar ele para fazer o vitral dentro do volume cetim, você pode usar o aqua vitral também como um verniz. Eu estou passando aqui uma fita, dividindo a peça, dividindo a caixa em duas partes, porque eu pensei em pintar aqui as duas cores, né, as principais aqui do aqua vitral. Vou aplicar aqui nessa parte de cima o amarelo, o aqua vitral amarelo ouro, e na parte de baixo o violeta. Bom, para você fazer esse trabalho, é legal você usar um pincel macio, não é? Eu tenho esse aqui que é o 350E, que é um pincel chanfrado de pelo macio. Então faz assim, você coloca direto aqui, ó, na superfície, umas gotinhas de aqua vitral e vai esticando com o pincelzinho macio. As primeiras gotas, a superfície branca, no caso aqui, tinta acrílica, vai absorver totalmente as primeiras gotinhas. E aí, depois, na sequência, você vai trabalhando assim. Você aplica uma camada, seca com secador ou soprador, aplica mais uma, seca e assim vai aplicando até você gostar. De preferência que tenha um brilho bonito. Você pode aplicar 4, 5, 6 camadas, depende de você. Fácil, não é? Então, primeiro vou pintar essa parte toda com o aqua vitral amarelo. Depois que você pintar as duas partes da caixa, olha, parafuse novamente a peça. Olha como ficou. Essa é a parte de baixo, não é? Eu apliquei o aqua vitral violeta. Aqui eu apliquei 5 camadas. E a parte de cima, lembra que eu separei com a fita crepe? Inclusive aqui, ó, na parte da tampa, ficou assim, 2 faixas. Não dá para você fazer degradê, certo? Porque no caso, se eu misturar o violeta com o amarelo, o resultado não vai ficar tão bonito. 2 cores muito distantes uma da outra, né? Não dá para você fazer um degradê, uma mescla aqui. Então fica assim, bem listrado. Mas para quebrar essa forma tão séria que ficou aqui, né? Tão listrado assim, eu vou fazer os arabescos com o volume cetim. Agora eu vou usar o volume cetim em cima do aqua vitral. Aí você pode pegar um lápis e desenhar antes. Você pode fazer os desenhos assim, ó. Não sei se você vai enxergar aí, mas eu tô fazendo simplesmente uns arabescos. Marca, né? Se você achar mais fácil, pode ir direto. Ou então você marca antes, desenha antes com o lápis para facilitar. E em cima desse desenho que você vai decorar a sua caixa com o aqua vitral, com o volume cetim.
com o volume cetim. Então, olha aqui, mesmo processo, né? Vou fazer aqui, como se fosse os caules, não é? Uma decoração com o volume cetim em cima do aqua vitral. Seco, claro. Olha a ideia. Vou usar aqui no contorno da caixinha o volume cetim granada e o granizo. E depois de tudo seco, o resultado final é esse aí. Olha que graça. Olha como ficou. O volume cetim aqui, você faz um lado da caixa de cada vez, hein? Deixa secar um lado, faz o outro, sem pressa. E o resultado é isso que você está vendo aí. Ah, aqui em cima, nessa parte da tampa, você aplica o aqua vitral incolor, como um verniz de acabamento, né? Não vai deixar assim no fosco, certo? Então, apliquei aqui 4 demãos de aqua vitral incolor e apliquei aqui embaixo também, aqui só uma, para ficar assim, uma superfície com uma proteção, não é? Para não sujar, no caso. Olha que gracinha que ficou. Viu que lindo meu porta-joia? Você já visitou meu blog hoje? Lá você vai encontrar vários passo a passos das minhas técnicas de pintura. E também pode deixar os seus comentários, dar a sua opinião. Isso é muito importante para mim. Não esqueça, criatividadesemlimites.com.br. Espero a sua visita.